Olá, estudantes do sexto ano. Neste vídeo vamos falar sobre leitura de causa. Vamos lá? Acompanhe. Bom, primeiramente vamos falar então, sobre a questão das expressões regionais. Então percebam, que na maioria dos causos nós temos essa questão, de termos ali presente muitas expressões que são próprias de uma determinada localidade. E por isso acabamos ficando em dúvida sobre o provável significado, o provável sentido apresentado ali. Então um meio, que é bem interessante para descobrirmos o sentido daquela palavra primeiramente, podemos perguntar a um adulto, caso eles possam nos ajudar, ou realizar pesquisas na internet, ou ainda uma outra possibilidade é observar o contexto, Então, o que é o contexto? O contexto é o entorno, Então, observa as palavras que vieram antes ou depois daquela expressão que eu estou em dúvida, e a partir dali eu vou tentar montar o provável sentido, então, daquela palavra ou expressão. Então, esse é um ponto bem legal, que a linguagem nos proporciona, Nem sempre nós sabemos, mas nós podemos deduzir, então, o que significa, certo? Então, acompanhe comigo aqui. Sobre as expressões regionais, nós temos isso como uma importante e recorrente característica dos causos. Então, utilizam-se palavras de caráter regional, mas isso não é uma regra, Lembrando, é uma possibilidade, Isso é bem presente, bem marcante, mas não é algo que está presente na maioria, na quantidade total, Pode ter ou pode não ter, Mas nós observamos sim que isso é utilizado bastante, então, nos causos. Então, observe lá. Para compreender, então, nós vamos fazer, essa organização, fazendo pesquisas, fazendo uma busca, percebendo, então, ou perguntando, caso nós tenhamos dúvida, e também é possível compreender a partir das inferências. Nós vamos inferir é a interpretação que nós damos àquela palavra, a partir do que nós observamos no contexto. Não é certeza, a inferência não é certeza, mas pode ser tal sentido, Nós sempre dizemos assim, beleza? Bom, sobre a variação regional, eu quero que vocês notem o seguinte, Cada estado tem um modo de falar específico. Nós vivemos em um país de dimensões continentais, Então, comparando, por exemplo, a nossa população com Portugal, nós teríamos então ali cerca de 21 vezes a população de Portugal aqui no Brasil. Então, veja, só o estado do Paraná, por exemplo, já dá uma população maior, do que o país Portugal. Então, por isso, nós vamos ter diferenças marcantes aí que vocês devem observar. Vejam comigo, então, qual é o ponto fundamental e central dessa variação regional. Observem lá. Primeiramente, essas influências são da localidade, das pessoas que estão morando ali, e o modo de agir, o modo de falar, Então, expressões ali do regionalismo, então são próprios de um estado. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, algumas palavrinhas que são faladas apenas lá pelos moradores do Rio Grande do Sul. Outras são faladas apenas por um estado lá do Nordeste, por exemplo. Outras apenas em São Paulo e assim por diante, E também temos a questão do sotaque. Então, nós notamos quando uma pessoa não é do lugar que mora, Por exemplo, vem uma pessoa do Nordeste aqui morar no Paraná. Então, eu logo percebo que aquela pessoa não é do Paraná, justamente pelo sotaque, Então, é o modo de falar, de uma determinada pronúncia das palavras, que é muito particular, uma característica muito particular, beleza? Bom, então, neste vídeo nós falamos sobre leitura de causa. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.